Bem-vindos ao Café Garim, um podcast da Garim Multifamily Office com apoio da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Eu sou Elaine Pagani, CEO e sócia da Garim, conselheira da Câmara, onde também atuo como coordenadora da Comissão de Assuntos Econômicos. Hoje vamos conversar com o jornalista referência internacional sobre o cenário americano e seus impactos na economia global. Diretamente de Nova York para o nosso podcast, Caio Blinder. Caio, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, estou me sentindo necessário diante de tantas dúvidas e ansiedades no mundo inteiro, sabe? Para conversar sobre o que nós precisamos conversar. Assunto quente, né? Assunto quente. Direto de Nova York, direto de Toronto, de Ottawa, de Montreal, de Pequim. Direto com as notícias. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro, porque nós estamos conversando de uma travessia de um rio extremamente turbulento e ninguém sabe para onde nós vamos. Então, a nossa ideia é, será que eu consigo remar um pouquinho nessas correntezas? Vamos tentar fazer o possível. Isso me lembra, inclusive, um comentário que você fez ontem sobre incertezas, que você disse que quem influencia o Trump é sempre a última pessoa com quem ele conversou. Com quem ele tem conversado ultimamente? Tem uma má notícia primeiro, eu não sou tão poderoso, eu não conversei com o Trump, porque eu acho que eu daria bons conselhos para colocar a casa em ordem. Mas, de fato, é essa situação, né? A piada desses dias nos Estados Unidos, né? Será que a última pessoa que ele conversou foi algum cardeal do Vaticano? No final das contas, foi uma zebra, ninguém esperava, né? A escolha do novo Papa é o cardeal americano, o primeiro cardeal norte-americano. Não, americano já tínhamos, o Papa Francisco. Talvez argentino. O Trump tenha mandado ele para o Vaticano. Nunca se sabe. E na piada que todo mundo faz, já que estamos na Câmara de Comércio Brasil, Canadá, etc., ainda bem que o Vaticano não escolheu um cardeal canadense. O Trump ia ficar furioso e ia decretar tarifa contra o Vaticano. Exatamente. Como é que pode? Papa americano, sim. Papa canadense, não. Aliás, você mora em Nova York há 36 anos, vizinho do Canadá. Em algum momento na vida, você imaginou que um presidente dos Estados Unidos falaria com o Canadá como fala? Nunca. Eu não entendo, assim... Eu sou tiete do Canadá. É um país que eu adoro. É aquela coisa do Canadá. O Canadá tem um pé na Europa, um pé nos Estados Unidos, tem... As duas culturas, sabe? Eu acho uma coisa fascinante. Da minha casa de carro, que eu já fiz essa viagem, 7 horas para Montreal. Uma viagem, indo pelos lagos de Nova York. Linda. Incrível. Uma viagem fenomenal aí. Fronteira de Nova York. Eu moro em New Jersey, ali junto com Nova York, nos subúrbios. 2 horas da fronteira de Nova York, estou em Montreal. Sabe? É uma coisa... Quem não quer ter um vizinho como o Canadá? Sabe? O país... Essa é a maior fronteira terrestre do mundo, dos dois lados, lá em cima com o Alasca, embaixo com a parte dos Estados Unidos, fora o Alasca. E ninguém esperava isso. São os dois aliados de sempre, um parceiro econômico de sempre. Então você imagina locais assim importantíssimos na vida americana como Detroit. Você cruza a ponte ali em Detroit, você está no Canadá. Sabe? As economias concatenadas. E, de repente, vem o Trump com essa política. Isso que é importante lembrar. O que deixou o mundo atarantado, especialmente os canadenses, não foi só essa questão de tarifas. Veio junto um pacote bizarro de afirmações que deixaram os canadenses com orgulho ferido. De repente, você tem o presidente do Canadá, seu melhor amigo, seu melhor vizinho, dizendo, olha, eu acho que esse país devia acabar. O Canadá devia virar o 51º estado americano. O primeiro-ministro do Canadá, que na época era o Trudeau ainda, governador Trudeau. Sabe? Então, chegou um momento que era brincadeira. Aí os canadenses, independente de posição política, e mesmo quem era simpático ao Trump, falou, brincadeira perdeu a graça. De repente o Canadá se viu numa situação inusitada. E quem conhece as culturas do Canadá e dos Estados Unidos, não existe aquele comportamento ostensivo de patriotismo do canadense. E nós, os Estados Unidos, vimos uma mudança incrível no Canadá.
De repente, aquela coisa, que é o único momento de guerra entre os dois países, que é o jogo de hóquei, no gelo, de repente os canadenses vaiavam o hino americano. Teve uns jogos de hóquei em abril ainda, em fevereiro, logo depois da posse do Trump, e que houve briga entre jogadores, sempre tem briga. E de repente os canadenses começaram a desfraldar a bandeira do Canadá. A cultura do canadense mudou em relação ao Trump. E o resultado que a gente sabe foi espetacular. O partido no poder, o Partido Liberal, que era do Trudeau, que era um primeiro-ministro, uma péssima situação, desacreditado, que inclusive ele renunciou, a sua derrota era dada como certa do Partido Liberal. E, no entanto, eles escolheram o Mark Carney, um banqueiro, ex-presidente do Banco Central do Canadá e também do Banco Central da Inglaterra, para ser o candidato contra os conservadores. E ele venceu, foi um milagre. Eles estavam 20 pontos atrás nas pesquisas e venceram com um discurso dizendo: Trump, temos problemas, nós vamos discutir tarifas, mas nos trate com respeito, sabe? Para com essa bobagem de falar que o Canadá vai ser o 51º estado. Carney ganha as eleições, primeira coisa que ele faz, ele vai no salão oval da Casa Branca, tem uma conversa aberta de bons vizinhos. Então, eu estou preocupado, mas eu acho que no final das contas vão ter que acertar os ponteiros. Imagine, o comércio anual entre os dois países é de $1 trilhão, como todo mundo sabe. Vocês estão mais ligados às relações Brasil-Canadá, mas eu acompanho mais Estados Unidos e Canadá. $1 trilhão de troca. Qual o maior destino das exportações americanas? Canadá. Então existe essa conexão, esse cordão umbilical que não pode ser cortado entre os dois países e nas cadeias produtivas, indústria automobilística, por exemplo. E ao longo da conversa eu vou falar de coisas incríveis, né? O único que os canadenses adoram passar férias e comprar propriedade na Flórida. A tradição dos canadenses de Quebec e de Ontário é ir lá para baixo, para a Flórida. Eles não estão se sentindo muito em casa hoje em dia. Sim. Isso tem que acabar. Eu quero essa aliança fenomenal, literalmente uma boa vizinhança entre canadenses e americanos. Mas você acha que essa tensão entre os países pode ser consequência de uma mudança estratégica ou é, de fato, um reflexo do perfil pessoal do Trump? Eu acho que tem as duas coisas. O Trump ele acelerou algumas tendências de desequilíbrios comerciais, desequilíbrios cambiais. Mas, no caso específico, por exemplo, do Canadá, não é uma coisa tão absurda o déficit entre os dois países, $60 bilhões no ano passado, a favor do Canadá. Mas há desequilíbrios, por exemplo, no caso do caso da China, a China exporta demais para os Estados Unidos. Mas ele tem o impulso dele, a gente sabe, o Trump é obcecado por tarifas. Ele já era assim nos anos 80, quando ele era apenas um empresário meio excêntrico, construía hotel, quebrava cassinos, né? Ele era o personagem de tabloides, com os escândalos da vida pessoal dele e tal. Ele estava obcecado na época com o Japão. O Japão exportava carro para os Estados Unidos. Então ele falou, o mundo está abusando dos Estados Unidos. Então a única maneira de resolver nosso problema é com tarifa. Mas a surpresa era uma obsessão dele, que ele tocava no assunto, mas ninguém imaginou que iria levar tudo isso às últimas consequências depois da eleição em novembro. Então ele veio com tudo para essa briga e decretando essas tarifas indiscriminadas universais, em escalas diferentes, mas contra o mundo inteiro, e criou essa tremenda turbulência na economia mundial, que nos fez lembrar as últimas grandes crises, como a crise de 2008, né? A crise mais abrupta que acabou logo da pandemia, em 2020, 2021, mas o mundo tem uma interdependência. Você tem que corrigir, negociar talvez alguns desequilíbrios, mas não dessa maneira intempestiva e unilateral, que exige agora negociações diretas de cada país com o Trump. Agora, já que estamos nessa Câmara de Comércio que envolve o Canadá, por exemplo, você pega qualquer país e fala, nós não podemos depender tanto dos Estados Unidos como parceiro econômico e político como antes. Foi o que o Mark Carney disse logo depois de sua eleição no final de abril com o primeiro-ministro. Aquela relação que a gente tinha mudou.
Então, os atores econômicos do mundo inteiro vão estar se ajustando a essa nova realidade. Então, você vê cada país buscando outras parcerias com outras partes do mundo. Então, de repente, agora a Grã-Bretanha resolveu fazer algum tipo de acerto comercial com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ela fecha parcerias com a Índia. Nós estamos vendo coisas incríveis do Canadá se aproximando cada vez mais da Europa para Você diminuir acha sua que tem uma dependência. intenção do Canadá pertencer à É um União plano a longo... Europeia? Pode ser. Da UE, por que não? Sabe? Tudo está tão diferente, temos um Papa americano, Pois é. o Trump briga com o Canadá, por que não? Sabe, fazer realmente uma coisa transatlântica. Sim. Sabe, a gente tem essa discussão. Na verdade, de certa maneira, apesar de eles falarem com sotaque americano, mas eles são bilíngues, os canadenses, eles têm muito mais afinidade com o modelo social europeu, de welfare state, da Europa do que do modelo muito mais de capitalismo selvagem dos Estados Unidos. Então, não seria o fim do mundo, um absurdo o Canadá se aproximar de alguma maneira, não só apenas economicamente, mas se fala inclusive de uma crescente parceria militar do Canadá com a Europa em questões de defesa. Isso vai acontecer. É uma coisa... A ordem mundial que existia, a ordem econômica, política, que vigorou desde o final da Segunda Guerra Mundial, ela está sendo desmantelada. Ela estava velhinha, eu já falei isso alguma vez, de um botox, mas não esse bisturi tão agressivo do Trump. Então, o mundo Indiretamente ele está empurrando o Canadá, ou diretamente ele está apoiando o Canadá aí por esse caminho, né? O Canadá acho que prefere ser muito mais ser membro da União Europeia do que ser 51º Estado americano. Sem E não dúvida. tem porquê. É uma outra cultura, é um outro país. Sabe, é uma coisa curiosa, né? A gente está acostumado no mundo inteiro, assim, aquela frase clássica, né? É economia estúpido, né? O que decide uma eleição é economia. Se fosse, pega o caso do Canadá, eleição no Canadá, se fosse por fatores exclusivamente econômicos, a oposição conservadora deveria ter ganho a eleição. Sabe, os assuntos do dia a dia, da situação de habitação, de inflação do Canadá, mas o que foi um fator essencial na eleição no Canadá foi a questão de soberania. Os canadenses se sentiram injuriados pelas chacotas Sim, do exato. Trump contra o Canadá. Então isso pesa. Isso está acontecendo em várias partes do mundo. Sabe? A ponta de lança das ações do Trump é a economia. Mas vem nesse pacote que ele mistura tudo, ele atenta contra a soberania dos países, prometendo, o Canadá tem que virar Estado americano. Eu acho que eu quero a Groenlândia. Então briga com... Você sabia que existia a Groenlândia? Quem imaginou um dia que a Groenlândia estivesse no centro O Trump. dos assuntos? Não? Brigar com a Dinamarca? Quem briga com a Dinamarca? Eu quero tomar o canal do Panamá. Sabe? Seria, no caso extremo, se ele chegasse, quer saber um negócio? Aquela floresta imensa lá, naquele país chamado Brasil, a Amazônia... Acho que Não dê essa ideia. não vou dar. Sabe? Você mexe com os brios de cada país. Isso vai além da política, dos cálculos econômicos. É isso que está acontecendo com o Trump hoje em dia. Existe a questão em si das tarifas. E como o Trump está desmontando todos os instrumentos multilaterais de negociações econômicas, políticas, tudo agora é bilateral. Se você é um país, se você é uma empresa, você tem que negociar diretamente com o Trump. Você tem que adular o Trump primeiro, depois tentar descolar qualquer tipo de isenção desse castigo tarifário. E para o mundo inteiro tem uma coisa óbvia. Qualquer país do mundo, alvo de tarifas, o termo correto para uma tarifa é imposto. Então, se você é o consumidor no Canadá, se você é o consumidor nos Estados Unidos, ou na China, ou no Brasil, não importa. Isso é um imposto sobre o seu produto. Vai subir o preço. Até um limite, o produtor não vai subir o preço, ou o importador, mas vai repassar para o consumidor. Então, no plano macro, do mundo inteiro, é luz-luz. Todo mundo perde com uma guerra de tarifas. Eu podia deixar
o pessoal que está acompanhando esse podcast assustadíssimo. A última vez que teve uma escalada tarifária tão grave no mundo foi nos anos 30, que foram marcados pela Depressão e logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, tarifa literalmente é mau negócio em todos os sentidos. Nessa escala, países recorrem a tarifas, se protegem, mas não nessa escala e de maneira tão caótica e improvisada como o Trump está fazendo. O Brasil está numa situação relativamente confortável, porque ele não tem essa incrível dependência econômica e comercial que o México e o Canadá têm, inclusive pelo acordo que eles têm da América do Norte. Então, cada país se vira como pode. Então, do cenário da América do Sul, do caso brasileiro, tudo que está acontecendo ao norte não parece tão dramático e incerto. Mas estamos no mesmo planetinho. Sim, né? esse teu comentário, ele me trouxe inúmeras questões que eu quero explorar com você. Mas uma coisa interessante antes das minhas perguntas. Você observa que o mundo, ele tem uma tendência de ser cada vez mais comandado por líderes que concentram o poder. Você concorda, não? Eu concordo e discordo que seja assim. Eu concordo com a tua afirmação, mas infelizmente não devia ser assim. assim. O mundo tem que ser regido por instituições, Sim. por normas, por leis. É muito poder concentrado, né? É perigoso. Qualquer poder concentrado, numa escala extrema, acaba em ditadura. Sabe? Uma coisa vira... Voltamos aos tempos do caudilho, voltamos ao tempo do César. E tem o negócio do Ave Trump, né? Ele é um César. Polegar para cima, polegar para baixo, estamos lá na arena. Sendo comido pelos leões, os gladiadores na arena, ele gosta de ver os gladiadores na arena. E não pode ser assim. O mundo não pode ser regido assim. Especialmente as sociedades têm que ser democráticas. Os poderes têm que ser controlados pelos outros poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário. E no caso do Trump, ele quer passar por cima dos outros poderes e ter essa concentração de poder na mão dele. E quer ser cercado por gente que simplesmente reforça as suas obsessões. É perigoso para todo mundo. E quando você fala em concentração de poder, o perigo, a gente pensa logo na China, né? E eu gostaria de saber a sua opinião sobre o cenário de China em ascensão e Estados Unidos se afastando cada vez mais dos países historicamente aliados. É o que eu chamo de é uma coisa contraditória. Então você pega o seguinte, a China sobe, era uma coisa antecipada, não é nenhuma novidade. Existe até um consenso nos Estados Unidos, dos dois partidos, nós temos que conter a China, sabe? De maneira... Você tem uma interdependência econômica, mas a China é um competidor não só econômico como político. É um império. Então, impérios querem ocupar espaço em todos os sentidos. Não tem lógica. Se você precisa enfrentar um inimigo cada vez mais poderoso, ainda no plano econômico, a China é um país mais atrasado, não tem o poderio militar americano, nuclear e de armas convencionais, você precisa de aliados. O Trump briga com todo mundo. Você não sabe se o país aliado ou adversário. É um tremendo gol contra. Sabe? Ele está brigando com o seu aliado mais próximo, que é o Canadá. Ele está brigando com os países europeus. Ele está brigando com a Coreia do Sul. Está brigando com o Japão. Que são os países, ironicamente, que têm mais medo da China. Estão na Ásia, né? Eles têm muitas relações econômicas com a China, mas temem o expansionismo chinês, militar, geopolítico, etc. E o Trump não faz isso. Ele está rompendo as alianças americanas em todas as partes. Ele é meramente transacional. Então, cada um por si. Virou uma lei da selva, sabe? O mundo aprendeu, depois de tantas guerras, especialmente depois da Segunda Guerra, que você tem que construir instituições para administrar a política, a economia, sabe? Você construiu a ONU, você construiu a OTAN na Europa contra ameaças totalitárias, como da União Soviética, Banco Mundial, FMI, Organização Mundial de Comércio, que no fim a própria China entrou, né? Então nós estamos num mundo irônico. A China é uma ameaça, então ela quer reverter os papéis.
O país que supostamente devia ser o líder paladino do capitalismo, do livre comércio, está abrindo mão desse papel, com esse protecionismo extremado. Então a China vai a campo, em todas as partes do mundo, dizendo: nós somos os paladinos do livre comércio. A ditadura chinesa comunista se diz paladina do livre comércio. É uma ironia. Sabe, os americanos estão deixando para trás a regulamentação e as medidas para avançar a preservação do meio ambiente. Então nós, imagina a China. A minha Poluidora- leitura é que você está pessimista, né? Eu tô pessimista, mas é uma boa colocação, pessimista, mas eu vejo capacidade de autocorreção e de limites, né, nessas atitudes que eu chamo de desenfreadas do Trump. A sociedade americana reagindo, o mundo corporativo reagindo, o poder judicial reagindo, e o Trump pode tudo, mas ele colide com a realidade econômica, ele colide com os mercados, ele colidiu com um certo pânico no mercado de títulos de renda fixa, quando houve problemas de credibilidade dos títulos do Tesouro americano, que é o porto seguro. Quando está tudo despencando no mundo, todo mundo ia comprar títulos do Tesouro. E, de repente, países começaram a dar para trás. Grandes detentores de títulos, como o Japão. A China também é um detentor importante. Isso acaba sendo uma arma de chantagem, negociação nessa questão de tarifas. Mas eu vejo essa capacidade de reagir. O Trump dá uma suavizada nessa questão, porque ele acaba, não só a sociedade acaba pagando um preço econômico, mas acaba sendo um suicídio político depois de um tempo. Porque ele acredita que as tarifas vão trazer um admirável, não mundo novo, mas uma volta ao mundo anterior. Com tarifa agora é parte do meu projeto para trazer as antigas indústrias que estavam nos Estados Unidos. E essas indústrias foram transferidas para o México, para a Indonésia, Vietnã, para a China, e vão voltar para cá. Então os americanos vão fabricar outra vez brinquedo, vão ter outra vez sapato. Será móveis. que o americano Não. vai produzir brinquedo ou as crianças vão passar o Natal sem ganhar presente? Sem ganhar boneca, né? Que ela vem da China, né? Então ele virou, né, o anti-Papai Noel. Então eu acredito que essa turbulência que ele criou é uma situação irônica. Ele bota fogo, é o incendiário, e depois ele vem tentar apagar o incêndio. Apesar das obsessões dele. Eu, vendo de fora, eu subestimei um pouco o Trump. Eu, por exemplo, nas primeiras semanas, primeiros dias depois que ele anunciou, que ele chamou de Dia da Libertação, né? Para mim, libertação foi queda livre, todo mundo se libertou e foi caindo. Quando ele anunciou essas tarifas indiscriminadas, universais, os mercados começaram a despencar, de repente a bolsa caía 9%. Turbulência, volátil, subia 9%, caía 9%, subia 9%, sabe, de um dia para o outro, um negócio maluco. Lembrou um pouco a 2008, né? A crise de 2008. E ele, firmão, sabe? Ele acredita que ele está imbuído de um mandato divino, algumas certezas absolutas. Tá? Assim, a equipe dele com muito medo de questioná-lo, sabe? Ele é um sujeito que intimida, tem muita gente que apoia. Ele se cercou de uma equipe econômica que, colocando em prática o que ele quer. Me surpreendeu um pouco o secretário de Tesouro, o Bessent, que de certa maneira agora está tentando coibir um pouco os piores impulsos do Trump. E o Banco Central, que foi outra coisa muito grave. Você falou do que pode colocar limite. Ele se assustou quando ele começou a questionar a independência do Banco Central americano, a um estilo meio latino-americano, e os mercados também se apavoraram. Ele recuou, falou: não vou demitir o Powell, não posso demitir o presidente do Banco Central, ele vai ficar até o final do mandato ano que vem. Porque essa é a grande âncora de credibilidade americana, é o Banco Central. Uma política séria na questão de juros e de inflação. Então o Trump já deu uma recuada. Mas eu acho tudo que ele faz, como analista e pessoalmente, autodestrutivo.
Não vai ser bom para os Estados Unidos nem para o resto do mundo. Eu quero pegar um gancho que você comentou algumas vezes sobre o mercado financeiro e o impacto, né, em bolsa, nos títulos. A gente vê o ouro subindo aproximadamente 30% no ano. Você acha que esse é o novo Porto Seguro ou é um momento de incerteza? Eu espero que seja só o momento. Eu não sou especialista, né? Não vou me aventurar aqui em áreas que eu não tenho familiaridade, mas isso só acontece em momentos de alta volatilidade, muita insegurança econômica. Não deveria ser o novo normal. Eu espero que não. Como é muito complicado, aí mistura tudo essa questão de cripto, que é uma área, não vou entrar na parte técnica de cripto, mas esse incrível conflito de interesses. A família Trump negociando cripto, Exato. ganhando dinheiro com o cripto. Que fez que acontecesse uma queda, uma alta importante, Claro, né? não devia. E ganhando. Você pega, saíram uns números agora, 40% da fortuna da família Trump é cripto. Porque todo mundo quer entrar nessa jogada. O Trump virou um garoto propaganda Exato. de moedas cripto, a mulher dele. Então, ele faz negócio com o país do Golfo Pérsico. Nada disso devia acontecer. Sabe, você não espera isso de uma economia como a dos Estados Unidos, de uma sociedade, de um sistema político. Virou uma coisa meio República de Banana, que não devia acontecer. Exato. A Garim já está precificando uma recessão. Como é que você está vendo isso? Havia certeza absoluta semanas atrás, continua, eu acho que Garim está correta. Não estou fazendo um merchandising da Garim aqui, mas está correta, porque esse é o cenário. Mesmo o próprio Trump, ele sinaliza que isso pode acontecer, mas ele coloca isso como uma dor necessária para depois para o prazer eterno, que seria esse novo modelo econômico de um país mais insular. Eu acredito que venha uma recessão e com alguns cenários mais fantasmagóricos. Você está preocupada comigo, né? Muito pessimista, né? Não, é assim... Estagflação, imagina, se fala outra vez em estagflação. Exatamente, que é a pior inflação que existe. É o pior dos mundos. Exato, que até uma potência como os Estados Unidos vai ter muita dificuldade em sair. Que você não vivia isso há muito tempo nos Estados Unidos. Sabe? Porque então, a inflação por demanda, óbvio que ela é ruim, mas você tem ferramentas para ajustar. Agora, uma estagflação, como você faz? Né? Inflação por preços altos e sem demanda. Porque o Banco Central Americano está no pior dos mundos agora. Para que lado que ele vai? Trabalhar em cima da inflação ou de alguma maneira impedir um alto desemprego? Mas você acha que o Brasil pode se beneficiar de alguma forma com a recessão americana? Todo mundo, aí que está. Em termos setoriais, todo mundo pode ganhar e perder uma situação nova. Sabe? Todo mundo faz, sabe, coisas meio óbvias. Sabe? O Brasil olha para a China. Todo mundo namora a China nessas horas, porque você precisa de um outro mercado. Que é uma coisa irônica que pode acontecer no mundo inteiro. Está todo mundo fazendo acordo agora. Ao largo dos Estados Unidos, acordos comerciais. Então, de repente, aí em torno, todo mundo tem acordo e baixa tarifa. Então, as trocas se tornam melhores para todo mundo. O mundo existe ainda, apesar do poderio americano, 25% do PIB mundial. Mas claro que o Brasil pode se beneficiar. E pela posição do Brasil, um país que não tem essa incrível visibilidade global, tem, exporta, faz isso, uma economia grande, mas não está tão exposta a esses momentos como agora. Claro, se tiver uma recessão global, é global. Ninguém escapa disso aí. Mas o Brasil vê algumas vantagens e passa a criar sabe? Imagina, se de repente o gigante americano se torna como um país emergente, né? Se comporta como uma potência emergente, então as potências emergentes podem tirar proveito disso. Ninguém vai fugir automaticamente, seja para comprar títulos do Tesouro Americano, para investir nos Estados Unidos, em função do que está acontecendo. Claro que o Brasil pode se beneficiar como qualquer outro país, mas, em termos globais, é uma perda para todo mundo. Guerra de tarifa é um mau negócio. Isso é uma lição elementar de economia. Certo. O mundo não cresceu, o mundo cresceu com menos barreiras. Pois é, e todo esse movimento, o impacto de inflação no bolso do americano é grave, exato. Porém, o brasileiro sabe viver com inflação, o americano não. Você já está fazendo o seu estoque de alimentos?
ovo é muito caro ainda. O ovo continua, o preço nas alturas nos Estados Unidos. Você não vivia esse temor de inflação? Olha como desde os anos 70, né? Quando o Paul Volcker teve que entrar no governo Carter, ainda quando a inflação 13%, 14%, juros lá em cima, economista, sabe, precisou, desde então, uma coisa, eu moro nos Estados Unidos, eu sou um morador, eu sou um consumidor, já fui dono de casa própria, né? Agora eu vendi minha casa, tenho, etc. Inflação nunca foi uma coisa que me preocupou na vida, é a primeira Não vez fazia que parte da realidade, né? não, sabe, imagina, eu saí do Brasil nos anos 80, eu escapei. Mas sabe? aqui você não viveu aquele momento de inflação nas alturas que viveu? Ainda vivi, da época do Plano Cruzado, Sim. hiperinflação dos anos 80. Foi por isso que você foi embora? Não fui embora por causa disso, eu fui porque eu queria estudar, queria trabalhar, viver nos Estados Unidos, já tinha morado antes, foi uma opção pessoal. A verdade é que eu fui para ficar 4 anos, estou há 36. Nossa. Errei o plano. Mas eu não vivi o que vocês viveram. Eu me lembro com o fisco do Collor e tal. Sabe? Exato. Mas agora estamos mais próximos, né? Mas a realidade está complicada para todo mundo. Exato, mas assim, eu observo inúmeros pontos de preocupação, como para o americano a inflação e para o imigrante a questão da deportação. Que coisa curiosa, né? É interessante que você falou, porque a essência americana, do sonho americano, que é uma terra de oportunidades. É um país de imigrantes, sabe? Os avós do Trump vieram da Alemanha. Exato. Todo mundo veio de tudo quanto lugar. O Musk veio da África do Sul. Sabe? Você pega todo mundo, desde o trabalhador mais humilde, que trabalha com paisagismo, até os caras que criaram o Google, que eram imigrantes russos. Sabe? Todo mundo veio de algum lugar. Veio da Índia, veio da América Latina, da Ásia, sabe? Não importa de onde você veio. Então, toda essa ambição, essa capacidade de empreender é uma coisa de imigrante. É um país de imigrante. Não é à toa que aqui a Estátua da Liberdade, todos os filmes que você vê da Estátua da Liberdade, está recebendo os imigrantes, acolhendo quando chegavam os navios. Geralmente quem constrói um país é um imigrante, evidente, né? Sabe? Então, uma coisa que parece até anti-americana. Claro que qualquer país tem altos e baixos. A porta fecha, às vezes, quando tem um excesso, muito imigrante ilegal. Os Estados Unidos tiveram fases. Uma época era mais fácil migrar, outra vez não. Tinha racismo e imigração, proibiram o chinês de vir em 1924. Mas é um país de imigrantes, dessa incrível diversidade. Né? Então existe, de certa maneira, uma reação da sociedade à mudança. Isso ajuda a explicar um pouco o Trump. Além do problema de excessos que nós tivemos da fronteira, aí ele esticou a corda, que nós estamos vendo agora, com uma crueldade e um arbítrio, como se diz antigamente, ao arrepio da lei. É inconstitucional isso que ele está fazendo. Claro. Você não pode, qualquer pessoa, não importa se você é um traficante, se você é uma pessoa exemplar, todo mundo tem direito à lei. E hoje o imigrante sai de casa, não sabe se volta. Não é um imigrante. Você, eu, sabe? Você teve casos absurdos, assim. Estavam lá 2 turistas alemãs no Havaí. Foram presas porque não estavam com passaporte. Dia, e gente está sendo deportada. E essa questão de um eventual impacto nos benefícios do Green Card? Eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que isso vai ser um impacto importante. Importante. Você vai ter cada vez mais mudanças. Eu acho que o país com Trump é um país mais insular, mais desconfiado do outro, do estrangeiro, e cortar benefícios de quem não é cidadão pleno, sabe? Existe uma coisa bizarra que o Trump quer fazer, que não vai passar nunca na Corte Suprema. Ele quer mudar a Constituição, que é o seguinte: não importa se uma mãe é legal ou ilegal. Se teu filho nasce nos Estados Unidos, você tem o direito de cidadão, você é americano. Ele quer mudar essa lei, dizendo se a mãe ou o pai, os pais dessa criança estavam ilegalmente,
essa criança não tem direito automático à cidadania. Isso é a 14ª emenda da Constituição. Só como que ele vai violar uma emenda da Constituição? Então ele levou o caso para a Corte Suprema. Ele está fazendo um teste para ver até onde que ele pode ir com o que ele faz. Até agora, ele está numa área ambígua. Ele não chegou a desacatar nenhuma ordem judicial. Mas tem que ver até onde que ele vai. Ele está colocando a teste o vigor... Está realmente esticando a corda, Está esticando a corda. O vigor das instituições em tudo que ele faz. Nessa questão de deportação, sabe, o juiz falou, que negócio é esse? Você não pode pegar um cara, enfiar num avião e mandar para El Salvador, sem ele primeiro passar pela justiça. Traz o cara de volta. Foi um caso. Mas o cara é traficante. Sabe, então as pessoas explicam, não, nós não estamos defendendo o traficante, nós estamos defendendo o direito de cada um. Exato. Todo mundo tem direito à justiça. Não importa, inclusive não importa seu status legal nos Estados Unidos. Isso é arbítrio, sabe? Isso está acostumado, isso não é... Você não está na Rússia do Putin, você não está na China Mas e o Partido Republicano? Como é que ele democrata, tem... O republicano é uma vergonha. Como é que ele tem visto essas... Ele é o partido que está coado, ele se ajoelhou, está prostrado ao Trump. Eu tenho um termo até meio assim... O Partido Republicano no Congresso virou o PT, é o Partido Trumpista, virou um puxadinho da Casa Branca. Então eles estão acuados, eles não, sabe, desde essas medidas que eu considero flagrantemente cruéis e absurdas, como de deportação sem um devido processo legal, a tarifas. Sabe, são questões que o Congresso devia decidir. E a maioria republicana simplesmente está subjugada ao Trump, e é muito grave isso, é evidente que é grave. Mas é o grave. Congresso americano hoje ele está travado, né? Você acha que tem espaço para acordos? Não, o Congresso está dividido, polarizado, há uma exígua maioria republicana na Câmara e no Senado, eles têm uma agenda que eles querem aprovar, que é a agenda do Trump, aí envolve outras questões de querem estender corte de impostos, querem dar mais dinheiro para assegurar a fronteira. São medidas, tudo bem, você está no poder, você tem todas as medidas. Se você tem maioria, você aplica. Mas não nessas questões, de repente o partido que tradicionalmente era o arauto do livre comércio, abdicou disso e virou um partido protecionista. Inverteu os papéis, né? O Partido Democrata era mais protecionista. Exatamente. Mas hoje você enxerga alguma liderança política capaz de trazer essa situação de novo para uma linha adequada? Não. No Partido Democrata não há essa linha. Espero que surja, não uma torcida por um partido, mas pela saúde da democracia americana. Qualquer poder precisa de contraponto. Para evitar, você não quer um acúmulo, uma concentração de poder, o abuso de poder em qualquer país. Então você precisa de uma oposição saudável, democrática, num país democrático, como o caso americano. Dentro dos republicanos não tem. Não há espaço político interno para dissidências no Partido Republicano hoje. Todos os republicanos que eu considero mais íntegros, que se aventuraram, ousaram peitar o Trump, foram politicamente destruídos. Algumas lideranças tradicionais acabaram politicamente. Assim, ele pegou alguém numa primária e derrotou essa pessoa, ou esses líderes simplesmente desistiram de concorrer à reeleição porque não havia como, sabe, enfrentar o Trump. É uma intimidação muito grande contra a sociedade civil, do Congresso, essa situação. Ele tem apoio, sabe? Não quero tratar o Trump só como lobo mau. Ninguém vira lobo mau, sabe? Tem um espaço político, sabe? Os democratas estão pagando por políticas equivocadas, erradas, sabe? Excesso de identitarismo, negócio de identidade, diversidade, estão pagando, sabe? O Trump, o Biden errou, sabe? Querendo ser candidato à reeleição, sabe? A vitória do Trump foi legítima. Foi uma eleição democrática, ele ganhou, sabe? Não vai fazer o quê? Agora você espera que no jogo pendular ele seja contido. Isso me lembra aquele ditado: em tempos instáveis,
são necessários líderes igualmente instáveis. Mas não estamos, não sabe? Eu acho ele é muito, sabe? Eu tenho frases pesadas sobre o Trump, sabe? Essa coisa que ele, essa intimidação que ele exerce sobre os atores políticos, econômicos, sociais, judiciais, na academia é muito perigoso, sabe? Se você vê isso em outros países, você fica horrorizado. Você não quer um Putin no poder nos Estados Unidos, não vai chegar nesse ponto. E nós temos uma democracia nos Estados Unidos, mas é um momento muito perigoso, sabe? Não é uma questão de apoiar, mas acho que o país tem que ficar alerta. O país tem que ficar alerta e você pode também, depois do momento, se a situação econômica complicar, sabe? Você pode ter um momento também de instabilidade social, sabe? Se você tiver desemprego, se você tiver, de repente, ele quer mudar as leis e usar, sabe, forças militares ou a Guarda Nacional para conter um protesto. Isso não se faz nos Estados Unidos. O único papel do exército nos Estados Unidos é defender a segurança nacional, não dentro do país. Não, o papel do exército não é reprimir um protesto. Você não quer. Ele gostaria de fazer isso, ele tem essa visão caudilho, sabe, líder autoritário, sabe. O sonho dele é ser um homem forte no poder. Então tudo isso é um momento muito perigoso, sabe. Tem gente que acha que essa visão um pouco histérica, alarmista, mas não. Existe, ele governa pelo medo e pelo carisma. Ele é muito carismático, sabe? Ele é um excelente comunicador, senão não teria sido eleito. Sim. 2 vezes. Mas quando a gente analisa em um cenário quem ganha e quem perde, numa situação dessa ninguém ganha, né? Não, claro que não. Mas ele acha que está ganhando. E para ele tem que ganhar sozinho, ele tem que ganhar tudo, sabe? Sem concessões, sabe? Ele acha que tem que ser tudo como ele quer, sabe? Então tem que ter compromissos. E nesse momento há muito pouco compromisso, sabe? E o que me deixa impressionado, você vê, é muito emblemática a nossa conversa, tá? É uma conversa ampla, nós estamos discutindo o mundo, mas boa parte do papo é sobre o Trump. Por quê? Porque nós somos reféns do Trump. Porque hoje ele que comanda o mundo. Ele suga oxigênio, sabe? Ele nos obriga, ele ocupa todo o espaço midiático, político, sabe? E está o dia inteiro falando sem parar, postando sem parar, e nós temos que tomar nota disso. Não tem como. Nós somos prisioneiros, reféns do Trump. Não tem assim mais notícia nova, né? Porque a notícia nova, meia hora depois, virou notícia velha, né? Essa nossa conversa aqui, né? Nós temos que atualizar tem que reciclar. Cada uma hora, né? Exatamente, exatamente. Foi tão engraçado, né? O dia da eleição, sabe? O conclave, finalmente, no segundo dia, escolheu o Papa, né? Aconteceu uma coisa milagrosa. O novo Papa foi manchete, não o Papa Trump, né? O Papa Leão XIV, né? O imperador sabe, Trump. Sabe, foi um consolo. Eu que sou jornalista, que sou assim, maníaco por notícia, de repente, até se entrar nos jornais, entra no site do Wall Street Journal, a manchete não era a tarifa, não era o Trump, não era o Banco Central, era o Papa. Sabe? Finalmente uma notícia que não envolva o Trump. De certa maneira envolve, né? Porque isso é interessante, né? Porque você, diante desse cenário todo, você consegue ter uma leitura apenas profissional ou você sofre com isso? Não, eu não sofro, mas depende do contexto. Eu acho que você tem que, mesmo como jornalista, você tem que exprimir seus valores, assim, princípios, mas tentando manter uma isenção dos fatos e ver como eles estão, sabe? Então, por exemplo, você conversou comigo, você está muito pessimista. Eu estou pessimista porque eu estou fazendo uma leitura objetivamente pessimista da situação. Não porque eu gosto ou desgosto. Não. Eu estou pessimista porque ele é malvado. Não é isso. Porque eu acho que ele está gerando desequilíbrios perigosos no sistema mundial, sistema econômico, político, judicial. Então tento ser isento no que eu estou falando. E muito importante tentar ver de onde veio esse fenômeno. De onde vem esse ressentimento que explica a vitória de um Trump. E para onde nós vamos, sabe? Então isso que devia, obviamente, nos preocupar. No momento que você tem
pontos de tensão e instabilidade pipocando em todas as partes do mundo, sejam econômicos, sejam militares, geopolíticos, desde guerras horrorosas na Ucrânia, em Gaza. De repente, você tem que acordar de manhã, Índia e Paquistão estão brigando, 2 países com arsenal nuclear. Você vai dormir hoje à noite, não fica com pesadelo. Não vai dormir pensando, meu Deus, e a cachemira, que vai acontecer? Não precisa pensar, pensa na sua blusa, sua malha de cachemira, não precisa pensar na cachemira nos Himalaias. Mas é um mundo perigoso, é um mundo sempre perigoso. E imagine, não importa o que você faz na tua vida, como cidadão, como empresário, como investidor, ou como analista, sabe? Esse é o mundo que a gente vive. E como nós estamos expostos sem cessar à informação e desinformação, é tudo muito rápido, muito desnorteante. É muito difícil quando a gente não consegue ter uma noção do horizonte no longo prazo. Hoje a gente não consegue nem ter no curto prazo, né? Bom era no tempo do Napoleão, né? Quando você tem que... A batalha do Napoleão lá, e aí mandava um pombo-correio. Você recebia a notícia, ia chegar, ou por tambor, né? Aqui é na hora, é tudo em cima dos fatos, sabe? Pois é. E tudo tem que ser checado, sabe? E um cara como o Trump não sai da mídia, sabe? Todo mundo entrou nesse jogo dele o dia inteiro. Tudo E que qualquer ele fala, post dele impacta tudo. o mundo. Tudo que ele faz, sabe? Ele de repente fala assim: o presidente do Banco Central americano, é um idiota. A bomba despenca, a bolsa despenca. Não, eu não vou demitir. A bolsa sobe. Sabe, não podia ser essa gangorra em função dos caprichos, de post, sabe? Dos caracteres. Tudo em letra maiúscula que ele faz quando ele faz os posts. Não devia ser assim, mas é. É um mundo muito turbulento, com essa revolução, sabe, de internet, não sei o quê. A gente que atua no mercado financeiro, a gente recebe questionamentos diários, né? Vou mandar minha posição, eu fico aqui, qual o cenário, né? E o dólar? Se o dólar disparar, eu tô com meu dinheiro aqui. O contraponto é que a taxa de juros aqui ainda, a conta fecha você manter o dólar aqui, o dinheiro aqui por mais tempo, né? Mas hoje é uma dúvida do investidor que... Esse é o nosso mundo. É. E você tem que ter uma certa... Você chega um momento, sabe? Está se usando muito esse termo hoje em dia, são 2 termos. Incerteza radical ou incerteza extrema. Quer dizer, os dois significam a mesma coisa? Não, mas são termos em voga. São termos em voga. E esse clima de incerteza, a ponto de você chegar... Muitas empresas, elas expressam, elas projetam guidance. Não sei para onde vai. Como que eu vou saber? Sabe? Você está num mundo tão maluco, né? Que você não dá, de repente você fala assim, pega uma empresa, eu estava vendo, eu não sabia desse número hoje, eu vi hoje. Qual é a maior importadora de carros dos Estados Unidos, do exterior? Não é a empresa, não é japonesa. A própria GM, metade dos carros da GM, uma empresa americana, são produzidos no exterior. Nossa. Então, ela é afetada pelas próprias... Quer dizer, a tarifa vai impactar, inclusive, a produção de carro. Como você está num cenário tão instável por si e com o principal personagem tão instável, e se você é um investidor ou pessoa física ou uma empresa que tem que decidir, será que eu vou investir uma empresa no Vietnã? Mas você não sabe como vai ser a política de tarifas do Trump. Ele pode hoje decidir que vai ser a percentagem tal e depois ele muda. Como que eu vou construir uma fábrica? Então, nesse sentido que tudo fica... É certo, claro, se você é um excelente especulador, eu não vou dar aula para vocês, você aprende a trabalhar nessa arbitragem. Sem dúvida. De tanta instabilidade. Mas isso é um ponto onde a gente se posicionou agora, porque nós somos gestores de renda fixa, né? Focado em preservação de patrimônio. Imagine. Mas a gente tem operado renda fixa em bolsa buscando justamente um alfa nessa volatilidade. Então, quer dizer, quando você olha o cenário como rentista, isso tudo está muito bom, né? Não, mas como empresário e, na verdade, como um observador do mundo que acredita que o mundo tem que seguir um caminho melhor... Aí você sofre, né? Porque de fora, é como que eu falo, eu não quero uma lei da selva. Sabe, eu não quero essa lei da selva. Tudo transacional, muda, tal, depende como você faz o lobby. Não. Eu quero uma ordem baseada em normas.
econômicas, políticas, judiciais, em contratos. Isso para o bem de todo mundo. Nós chegamos a esse ponto que a gente tem que evoluir. Criamos instituições. Ironicamente, eu sou conservador, porque eu quero conservar o que tem, essas coisas boas. Sabe, como um todo mundo melhorou. Tem desequilíbrio, sabe? O mundo melhorou, sabe? É bom, né? Nós estamos em maio, o mundo está celebrando 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Que bom! 80 anos sem uma guerra mundial. Sabe? Por quê? Porque a gente criou instituições e normas de convivência, cooperação e de controle que impedem desastres horrorosos. Então, tudo bem. Você tem o teu trabalho direto, profissional, como gestora de renda fixa e preservar o patrimônio da família. Eu sou mais ambicioso do que você. Eu quero preservar o bem-estar da humanidade. Acho que minha tarefa está mais difícil. Está mais difícil, sem dúvida. Você tem mais chance de ser bem-sucedido do que eu. É verdade. Caio, para a gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta difícil. Todas foram difíceis. Sai alguma coisa boa disso tudo? Eu acho que desafios são bons nesse sentido. Você sai da sua... Ficar um pouco assustado é bom. Um pouco de tudo isso é saudável. Não ter complacência é bom. Sabe? E você dá valor ao que é bom, sabe? Então, por exemplo, eu acabei de falar isso. Eu tenho saudades de um tempo que era tudo mais estável. É melhor, talvez menos para você, como operadora de mercado. Bom, num país com juros no patamar que a gente vive, tudo bem. Mas eu quero um mundo mais tranquilo e eu estou sentindo falta disso. Então, eu dou valor a isso, sabe? E não é uma questão de ser pessimista ou otimista, mas você saber quais as ferramentas que você tem que usar para analisar, para negociar em tudo que você faz. E tem isso, sabe? Então você não pode perder o pique nessas horas, porque perder o pique, isso é o derrotismo em tudo que você faz. Não pode desanimar. Não pode desanimar. Sabe? Você está preocupado, achar que está tudo pessimista, não, oh meu Deus, acabou, não é isso que eu estou dizendo. Ao contrário, você não pode ter o falso otimismo. Eu estou numa visão que eu considero, eu estou preocupado, sabe? Mas eu quero dormir hoje à noite, porque amanhã eu tenho que acordar outra vez bem para estar atento para ver o que vai acontecer. E se possível acordar bem numa situação melhor, né? Nesse ponto eu confesso que eu estou muito feliz com minhas opções profissionais. Desde criança eu queria ser jornalista. Assim... Mas você nunca achou que teria tanta notícia, né? Ah, não, de fato. É demais. É demais pro... Sabe? Eu confesso, eu nunca vi coisas tão vertiginosas. Mais do que vertiginosas, sabe? Voltando ao começo da conversa, sabe? E os eventos que eu estou vendo, sabe? Eu nunca imaginei que um Trump fosse reeleito. Depois eu sabia que ele ia ser reeleito. A leitura que eu fazia, a política estava correta, ele ia ser reeleito, apesar de... Essa situação é bem similar com o Brasil, né? Iria ser, sabe? É o ponto de partida da nossa conversa. Sabe? Eu nunca imaginei que eu ia começar uma conversa falando sobre o Canadá. Porque o Canadá, tecnicamente, não é notícia. Porque tudo está tão... Aparentemente é um lugar tão tranquilo, mas não é. Sabe? Imagina, o Canadá eles estão assustados com o Trump. Se os canadenses estão assustados com o Trump, se os dinamarqueses estão assustados com o Trump, sabe? Então, esse é o mundo novo. É o termômetro, né? É o termômetro, você sente isso, né? Sabe? Então, essa é a diferença, né? Eu vou para a Flórida, eu tenho um apartamento na Flórida, e meus vizinhos canadenses querem vender suas propriedades. Não quero mais ficar na Flórida. Eles estão preferindo fugir do Trump ao invés de ficar naquela praia e o sol. Imagine quando um canadense quer fugir do sol da Flórida. Nossa. É que a situação está literalmente mesmo. Infernal. Não, é pouca gente. Mas você sente, sabe? Uma coisa. Porque gera instabilidade, né? Você está acostumado, o teu vizinho, você passa férias na casa do vizinho, e de repente você não se sente bem recebido na casa do vizinho. Só porque você é americano, né? Cadê a minha câmera? Ali, né? Eu adoro o Canadá. País bacana. Adoro Montreal. Muito bem, Caio. Eu quero agradecer muito. Prazer não só pela sua presença, mas por essa análise tão clara e abrangente.
Mas não foi colorida, né? Infelizmente. Espero que no próximo encontro você possa trazer um pouco mais de cor. Ideia. Eu voltarei. Muito obrigada, Obrigado, Caio. Elaine. Obrigado a todos vocês. Até o próximo Café Garim.